Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória, capítulo 8, verso 19 ao 21. Aleluia, verso 19, e foram ter com ele quem? Jesus, sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas Jesus respondendo, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Repita comigo, em nome de Jesus: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Glória a Deus, pode sentar-se. Se você ainda tiver um restinho aí para dar um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, com muita alegria, mais uma vez, eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, me sentindo muito honrado. Amo esta igreja, ainda hoje sinto saudade, não mais para voltar, né? Mas ainda sinto saudade, graças a Deus. E fico muito feliz, sempre que sou lembrado para ministrar aqui. Já ministrei aqui muitas vezes e confesso aos senhores que escolheram o menor, escolheram o menos capacitado, mas escolheram alguém que ama a palavra do Senhor. E eu trouxe da parte de Deus algo para a sua vida nessa noite. Amém? Eu sei que você está cheio de óleo aí, então não se preocupa comigo não. Se você quiser, pode continuar na sua adoração. O Espírito de Deus está tratando o caráter do crente, não somente através do louvor, mas através da sua palavra. E quando ele começa a fazer isso, a gente se torna um verdadeiro adorador pela graça e misericórdia do Senhor. Queridos, esse tema que me foi dado aqui é muito bonito. Como combater a influência de uma geração corrompida. Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O texto que nós lemos, a gente pode dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aí você entende: eu, a minha mãe e meus irmãos somos uma família. Então entenda o que Jesus disse: quer ser meu parente, quer fazer parte da família que vai morar do céu, tem que ouvir a palavra e colocar em prática. Então entenda, para conseguir começar a influenciar e não ser influenciado, a primeira coisa que a minha família tem que ter é fundamento bíblico. Tem que conhecer a palavra de Deus. Eu aprendi que quem não conhece a palavra de Deus jamais conhecerá o Deus da palavra. A palavra de Deus é quem nos revela o Senhor da palavra. A palavra de Deus me revela o Pai, a palavra de Deus me traz o Filho e a palavra de Deus me enche com o Espírito Santo. Eu preciso da palavra de Deus, de manhã, de tarde, à noite
pela madrugada, andando, parado, pensando, dormindo. A palavra de Deus é o meu guia, a palavra de Deus é a minha bússola, a palavra de Deus é o meu alimento. Com a palavra eu canto melhor, com a palavra eu oro melhor, com a palavra eu congrego mais, com a palavra eu sinto mais perto a volta do reino de Deus, ou melhor, a volta do Senhor Jesus. Lamentavelmente, somos a geração que tem mais acesso à informação e a geração mais ignorante de Bíblia. Dói? Não dói dizer isso? Ouvir isso? Dói, não dói? Silêncio. Silêncio. Lamentavelmente, os nossos princípios têm sido deixados de lado. E a influência que vem de lá para cá parece que está maior do que a influência que sai daqui para lá. E nós precisamos então nos refugiar na palavra de Deus, que é cheia de exemplos. Eu quero lembrar primeiro você de que, independente da geração a que você pertence, Deus tem sempre um lugar especial com aqueles que têm comunhão com Ele. E ter comunhão com o Senhor não é apenas cantar bonito. Ter comunhão com o Senhor é primeiro conhecê-lo através da sua palavra. Eu aprendi que a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa para forjar no crente o caráter de Jesus. Eu preciso, então, da palavra de Deus. Diz a Bíblia que uma outra sociedade estava corrompida e cheirava mal diante ou nas narinas santas do Senhor, e eu estou falando da geração do dilúvio. Mas no meio daquela geração havia um que foi agradável a Deus. E a primeira consequência que eu vejo quando nós conseguimos realmente ter comunhão com Deus é que Ele nos guarda dos males que há de vir, é que Ele nos revela os seus segredos, é que Ele conversa conosco, é que Ele nos adverte. E quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho a sua palavra, e a sua palavra enche o meu coração. E quando eu abro a boca, acontece o que Jesus ensinou. A boca fala do que está cheio o coração. E aí quando eu, cheio da palavra, começo a conversar, eu começo a falar sobre a palavra de Deus. Ainda que eu não pregue, mas volta e meia vai saltar um versículo, volta e meia vai saltar uma frase que foi originada no coração de Deus, volta e meia quem estiver ao meu redor vai saber que eu tenho comunhão com Deus, porque a sua palavra habita o meu coração. Glória a Deus. E tudo isso é lindo de dizer, tudo isso é lindo de falar, mas é necessário ser colocado em prática. De nada me adiantaria pregar aqui hoje, se a minha família não servisse ao Senhor. De nada me adiantaria estar pregando aqui hoje, se eu não tivesse ensinado ao meu filho e à minha filha os caminhos do Senhor. De nada me adiantaria estar aqui hoje, se a minha consciência não estivesse em paz. E a gente aprende com o irmão Noé. Os amigos podem não querer ouvir, os vizinhos podem não querer ouvir, lá na escola pode ninguém querer ouvir, lá no trabalho pode ninguém querer ouvir, na praça pode ninguém querer ouvir, mas a minha família vai entrar comigo na arca. E apesar de ter preparado um esboço grande, eu preciso dizer para você simplesmente assim, como eu combato a influência de uma geração corrompida, preparando a minha família. Simplesmente assim. Porque o grande problema, amados, é que os nossos filhos,
não ficam dentro de casa o dia todo. Eles vão para a escola, eles vão para o trabalho, eles vão para a academia, eles vão passear, eles conversam, eles namoram. E se eles não saírem preparados de casa, eles começam a trazer para casa o que recebem lá fora. E nós precisamos corrigir isso enquanto é tempo. Nós precisamos corrigir muitas coisas, porque nós estamos nos deixando influenciar por coisas que não deveriam influenciar nenhum de nós. Lamentavelmente, se não fizermos agora, vamos chorar amargamente depois. Temos mais alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que você pode estudar a biografia de Davi, de cima a baixo. O único filho de Davi que você pode dizer teve um pouquinho mais de aconchego foi Salomão, mas os demais não. Escute, a Bíblia fala que Absalão, filho querido, se levantou contra o próprio pai, tentou usurpar o trono, e numa batalha entre os dois exércitos, Absalão foi morto. E quando alguém chega para dizer Absalão morreu, fala de forma bonita, diz assim: sejam como ele os teus inimigos, ou seja, os teus inimigos como ele. A reação de Davi, diz a Bíblia, ele começou a gritar. E nos gritos de Davi, você consegue ler um discurso inteiro. Davi gritou algumas vezes: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E quem conhece um pouco a fundo vai entender que ele vai dizer: eu falhei com o meu filho. Eu não ensinei para o meu filho a comunhão que eu tenho com o meu Deus. O meu filho não conhecia o meu Deus. Eu sou o culpado. Eu nunca corrigi. E a gente entende que ele não corrigia nenhum dos filhos. E lamentavelmente o que eu tenho visto são famílias em que os filhos não sabem o que é correção. O filho decide a hora que acorda, a hora que vai deitar, o tanto que fica no brinquedo, o tanto que fica no computador, os sites que assiste, com quem sai, se vai para a igreja ou não. E o que eu mais já ouvi na minha vida foi: sabe como é que é? A gente não pode forçar ir para a igreja. Eu lembro que uma vez, numas programações da juventude da igreja, um pai disse: as programações estão terminando muito tarde, não quero mais que meus filhos venham. Não quero mais que meus filhos venham. Algum tempo depois eu tive o desprazer de dizer: interessante, agora ele vai para a madrugada aí, volta quando quer, se quiser tu não diz nada, né? Tu não reclama, é do mundo, pode ir. E ainda tem crente despreparado que diz: sabe como é que é? Os filhos a gente cria para o mundo. Poder no sangue de Jesus. Meus filhos eu criei ao Senhor. O mundo não leva, o diabo não leva, são do Senhor. Tem exemplo bíblico de alguém que ao invés de um filho, perdeu 10 no mesmo instante. Jó, você conhece a história. Mas só que o texto vai me dizer desde o início que ele tinha 10 filhos e que os filhos se reuniam cada vez na casa de um e faziam as suas festas, e que depois Jó ia e sacrificava pelos filhos.
intercedia pelos filhos e dizia: pode ser que por um acaso algum deles tenha pecado contra o Senhor no seu coração. Quando chega a notícia: teus filhos morreram todos, aí você vai ver a diferença entre um pai que conduz os filhos no caminho do Senhor e um pai que não ensinou a verdade aos filhos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi o pai segundo o coração de Deus. Jó foi, rasgou a sua veste, naquele costume oriental, rapou a sua cabeça, colocou o rosto no pó. E resumindo, ele disse: louvado seja o Senhor. Diferente de Davi. Davi gritava desesperado, era remorso. Jó não. Louvado seja o Senhor. Por quê? É a certeza de um pai que criou os filhos e que sabe que os filhos foram recebidos na glória pelo Senhor. É diferente. É diferente. Olhe, eu já vi crente velando o filho adolescente que era líder de gangue no bairro que morava, presbítero da casa do Senhor, ter o desprazer de velar o filho que foi assassinado numa briga de gangue. Ah, pastor, mas o que a gente ia poder fazer? Trancar dentro de casa? Eu não sei. Eu sei que está havendo um vazio. Deram-se muitos espaços aos filhos e diminuiu-se a autoridade dos pais. E não tem como você blindar a sua família se não for com um altar dentro da sua casa. Tem crente que tem tudo dentro de casa. Os filhos pequenos, adolescentes, têm celular, mas ele não compra uma Bíblia para o filho. Ele não paga uma revista na escola bíblica dominical. E quando tem um congresso, ele ainda acha caro pagar uma camiseta. Pastor, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria uma técnica para blindar a minha família. A sociedade pervertida de hoje só não vai influenciar os seus filhos e a sua família se você fizer um altar dentro da sua casa. Pastor, como é que eu faço um altar em casa? Na sua casa tem que ter cânticos de louvor ao Senhor. Na sua casa tem que ter oração ao Senhor. Na sua casa tem que ter meditação da palavra do Senhor. A sua casa tem que ser a continuidade da congregação. Na sua casa a gente tem que entrar e sentir que ali habita também a presença do Espírito Santo. Já ensinou o que para o seu filho? Já ensinou o que para a sua filha? Já acompanhou o seu filho no evangelismo? Que aqui tem, né? Já acompanhou o seu filho no evangelismo? Já pegou ele pelas duas orelhas, 2 horas da tarde, do domingo, aquele solzão, e disse: vai fazer a obra do Senhor agora. Não, pastor, não pode fazer assim. Deixa que o mundo faz pior. Deixa o mundo fazer então. Os filhos são o quê? Herança do... Mas eu aprendi que herança a gente recebe de morto, né? Jesus morreu, certo? Mas ressuscitou. Então o que eu disse para ele: pai, o Senhor me deu eles como herança, mas como o Senhor está vivo de novo, eu devolvo. Eu coloco em tuas mãos, eles não são meus, são do Senhor. Não deixa o mundo tocar. Agora o pior de tudo. Eu vi uma frase que diz que você é a Bíblia que o mundo lê.
Aí eu chamo para minha responsabilidade e digo: eu sou a Bíblia que o meu filho lê. Eu sou a Bíblia que a minha filha lê. Eu sou o culto que ela aprendeu. Eu sou o servo que ela precisava ver. Eu sou o servo que o meu filho precisava ver. Eu sou testemunho do poder de Deus. Quando os meus filhos estão com problema, eles ligam para mim e dizem: pai, eu preciso que o Senhor ore por mim, por isso, por aquilo e por aquilo outro. Como é que é o seu relacionamento espiritual com o seu filho? O que eles estão aprendendo dentro de casa? Nós cantamos aqui: minha casa será reconhecida como um lugar de quê? Milagre. É assim sua casa? É assim sua casa? É assim a sua casa? Se não for assim, ela não será blindada pelos costumes do mundo. Se não for um lugar separado para o Senhor, se for um lugar onde tem palavrões, brigas, descontentamento, maledicência, pecado oculto, é uma casa aberta a toda e qualquer influência maligna. E eu preciso dar um conselho de pai para você e um ensino de pastor para você. Conserte a sua casa. Conserte a sua casa. Está orando com os meninos? Está orando com os meninos? Está cantando com os meninos? Pastor, mas meus meninos têm 18 anos já. Mora na mesma casa com você? É seu filho. Lhe deve obediência. O primeiro versículo que meu filho aprendeu foi: honra teu pai e a tua mãe. Aprendeu nem o resto, foi só honra teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. E agora eu preciso dizer para você: se você colocar a sua casa em ordem, tudo vai ser diferente. Salmo 144. Quem está lá? Coloque esse Salmo 144, Zé Augusto, por favor. Só coloca para mim o verso 12, 13 e 14. Por que eu preciso consertar a minha casa? Por que dentro da minha casa tem que ter oração? Por que dentro da minha casa tem que ter conserto? Por que dentro da minha casa tem que ter louvor? Aí, ó, eu vou deixar você ler. Vamos ler? Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Verso 13. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. 14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores nas nossas ruas. Para isso, as nossas casas têm que estar firmadas em Cristo Jesus. Bota Isaías 65, verso 21, 22 e 23. Vamos ler junto. Não dá mais tempo de explanar nada. Verso 21. Edificarão casas e as habitarão. Só um instante, ele está dizendo aí: seus filhos não vão ser servos do mundo, não. Seus filhos não vão ser escravos do mundo, não. Seus filhos serão prósperos, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o quê? 22.
não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice. 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E eu preciso deixar só mais um versículo para você. Isaías 54, 13. E todos os teus filhos serão o quê? Vamos mudar o pronome lá. Ao invés de teus, vamos dizer meus. E todos os meus filhos serão o quê? Discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Que o Senhor nos abençoe pela sua graça e misericórdia.